Agora, por que é que o sábado foi completamente esquecido pelo mundo religioso? Porque nós temos uma profecia em Daniel que disse que isso aconteceria. Em Daniel 7:25, a profecia diz assim: falando de um poder antagônico a Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse poder aqui, que se levantaria contra Deus, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E Daniel 8:12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Daniel 7, Daniel 8, falam a respeito de um poder que se levantaria contra Deus e tentaria mudar a sua lei. Esse poder é representado na Idade Média pela Igreja Católica Romana. Esse poder previsto em Daniel se cumpre na Igreja Católica Romana. E por que se cumpre na Igreja Católica Romana? Porque foi a Igreja responsável pela mudança do sábado para o domingo. Você sabe que no dia 7 de março do ano 321, o imperador Constantino baixou o primeiro decreto dominical da história. E ele ordenava que as pessoas não trabalhassem no primeiro dia da semana. Posteriormente, a Igreja Romana, nos concílios, trouxe isso para um dos concílios e começou a orientar que o domingo deveria ser guardado ao invés do sábado. O catecismo católico, quando foi criado, colocou lá os 10 mandamentos. Tirou o segundo mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura, e no lugar do sábado, colocou guardar domingos e festas. Então, se você pegar um catecismo hoje da Igreja Católica, alguns catecismos de outras igrejas, você vai perceber que eles colocam justamente isso no terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Isso começou ainda nos primeiros séculos da história, quem sabe 4º, 5º século. E em cada concílio da igreja, o sábado foi sendo colocado de lado e o domingo foi sendo exaltado como dia a ser santificado em homenagem à ressurreição de Jesus. É verdade que Jesus ressuscitou no domingo, mas quem disse que porque ele ressuscitou, ele fez o domingo o dia santo a partir de então? Ele nunca fez isso. Então o domingo começou a ser colocado. Quando vem agora o mundo protestante, o mundo evangélico, o mundo pentecostal e o mundo neopentecostal, todas as igrejas estão seguindo a Igreja Católica na santificação do domingo. Então, com quem aprenderam os pentecostais, neopentecostais, com quem os evangélicos aprenderam a guardar o domingo? Aprenderam com os católicos, porque foram eles, a Igreja Católica Romana, que mudou o sábado para o domingo. E isso não é escondido pela igreja. Ao contrário, a igreja diz que ela fez essa mudança porque ela tem essa autoridade. É porque a Igreja Católica Romana acredita que a tradição tem mais valor que a Bíblia. Isso é declarado nos documentos da igreja. Então, se a Bíblia diz que é o sábado, mas a tradição diz que é o domingo, a tradição está acima da Bíblia. É o que ensina a Igreja Católica Romana. E todo mundo hoje que observa o domingo está seguindo a Igreja Católica Romana, independente da sua igreja. Agora, aqui tem que ser aberto um parêntese. E eu tenho que falar para os nossos queridos irmãos católicos que estão assistindo o Bíblia Fácil agora. Essa mudança na lei de Deus, que tirou o segundo mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura, trocou o sábado pelo domingo e dividiu o 10º em 2 para voltar a ter 10, como está no catecismo, nada tem a ver com o católico moderno. Você que é católico, você não tem nada a ver com isso. Isso foi uma ação da Igreja Romana na Idade Média. E se alguém tem que pagar, são as pessoas que tentaram ou estão tentando mudar a lei de Deus.
Eu queria falar com você que é um católico sincero, uma pessoa temente a Deus. E eu conheço muitos católicos sinceros e tementes a Deus. Talvez você poderia começar a perguntar hoje, será que a Bíblia está de fato falando para mim que eu devo mudar o meu dia de guarda? Será que para ser sincero com Deus, eu tenho que deixar de ouvir a tradição da minha igreja e passar a respeitar o livro sagrado? É um convite para você. Eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma. Eu só tenho que fazer referência aos fatos históricos, porque a história não pode ser contestada. E você sabe que no ano de 1998, o então Papa João Paulo II publicou uma encíclica papal chamada Dies Domini. E essa encíclica diz claramente que a igreja mudou o sábado para o domingo, porque ela tem autoridade para isso. E a igreja é convocada agora a adorar o primeiro dia da semana, ou adorar no primeiro dia da semana. Mas eu queria dizer para você que isso está errado. Não importa se vem da voz de um papa, da caneta de um papa, não importa se vem de um concílio, não importa se tem mais de 1000 anos que a igreja ensina isso. O tempo não transforma o erro em verdade. A Bíblia ensina que é o sábado. E meu querido irmão, minha querida irmã católica, se você quer continuar sendo fiel a Deus e honesto a Ele, você tem que estudar mais esse assunto. Você não pode concordar com aquilo que o líder religioso diz na sua igreja. O mesmo eu digo para você que é da Assembleia, que é da Igreja Maranata, que é Deus é Amor, que é presbiteriano, que é batista. Não importa a igreja que você frequenta. Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas. Mas se você está assistindo esse programa e se você está aprendendo pela Bíblia que é o sábado, você tem que repensar sua religião. Você tem que repensar suas crenças. No mínimo, colocar uma dúvida, um ponto de interrogação para estudar esse assunto. E não precisa de nenhum pastor, não precisa de ninguém. Pega a sua Bíblia, se coloque de joelhos, peça a Deus sabedoria e comece a estudar. O mesmo Deus que escreveu esse livro vai dizer para você onde é que está a verdade. Agora, até quando as pessoas vão se sentir reféns de seus líderes religiosos? E sabe que eu tenho ouvido muitas histórias por aí, eu viajo todos os estados do Brasil e a história sempre é a mesma. Pessoas oprimidas por seus líderes religiosos, pessoas que não podem fazer perguntas da Bíblia, pessoas que não podem questionar. Você não é um cavalo, uma égua, para um líder religioso colocar 2 tapadeiras e ficar puxando para a direção que ele quer. Você tem livre-arbítrio. Você tem que pesquisar a verdade por você mesmo. Você nem mesmo pode confiar em pastor Arilton. Você não pode. Vai acreditar no que eu estou falando? Não. Pega a Bíblia, vai ler, vai estudar. E se você perceber que o que nós estamos falando aqui é verdade, é coerente, então você tem que tomar uma postura na sua vida. A Bíblia fala, em Apocalipse 12, 17, que o diabo está irado contra uma igreja. Olha o que diz o texto. Irou-se o dragão, o diabo, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, um remanescente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deus tem um povo, e esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Deus tem um povo. Esse povo está ensinando que a lei de Deus está em vigência. E quando você, querido pastor, se coloca no púlpito da sua igreja e prega contra o sábado, você está pregando contra a própria Bíblia e contra o próprio Cristo que deu para nós o sábado, que deu para a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 2,
nos versos 1 a 3, o sábado foi criado.